Olá, internautas, olá, ouvintes, caros irmãos, com muita alegria, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e falo de Uberlândia, Minas Gerais, e com muita alegria estamos aqui ao lado da nossa querida amiga Norminha, para lermos e comentarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para bem começarmos o nosso encontro, convidamos vocês para sintonizarem o pensamento conosco numa prece inicial. Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem, aqui estamos agradecendo também a direção espiritual que nos ampara, pedindo que estejam conosco, nos dando as boas intuições, nos guiando em nossas reflexões, a fim de que o Evangelho de Jesus esteja em nossa razão e em nosso sentimento. Ao iniciarmos, Senhor, pedimos as bênçãos de paz para todos os lares, o amparo e assistência amorosa dos benfeitores da vida maior, para todos nós, trabalhadores, espíritas, para os lares, os nossos familiares, para todos aqueles que estão passando por testemunhos difíceis, que a misericórdia do Pai acolha, ampare, console e esclareça através dos seus emissários. E assim, Jesus, também agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui na terra, coração que o Senhor nos ensinou, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nós vamos dar sequência ao item 4 do capítulo 17, que se intitula Os Bons Espíritas. É uma mensagem muito importante para as nossas reflexões, e Kardec nos traz. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes, quer dizer, bastante firmes, obstinados, teimosos, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos, nem com os seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Vamos fazer uma ligeira pausa para o nosso comentário. Kardec, então, está nos dizendo que, em algumas pessoas, os laços da matéria, isto é, os laços que os prendem às coisas materiais, ainda são muito, muito firmes para permitir que seu espírito se desprenda, se desligue das coisas da terra, né? É como se estivessem cercados por um nevoeiro, e esse nevoeiro lhes tampa a visão do infinito, razão pela qual, né, eles não rompem facilmente com os gostos, os hábitos, as preferências, as inclinações, não compreendendo
que existe algo melhor do que aquilo que eles possuam ou estão acostumados. Será que entre nós que nos assistem neste momento, há aqueles que não acreditam que existe algo mais do que a matéria? Vamos continuar. Para eles, para essas pessoas, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Isto é, acreditar ou não nos espíritos é uma coisa sem importância. Para eles é indiferente. Por quê? Isso pouco ou nada modifica o quê? As tendências instintivas, isto é, aquelas tendências, aquelas inclinações, aqueles hábitos que já nascem com ele, de outras vidas. Né? Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as suas inclinações. Quer dizer que eles estão tão cegos pelos laços materiais, tão envolvidos em seus prazeres, em seus hábitos, em suas tendências, em suas inclinações, que não percebem mais do que um raio de luz, mas tão pequenininho que não é suficiente para guiá-los, para lhes mostrar uma vigorosa, uma forte aspiração, ou seja, deles desejarem estar e acreditar nesse mundo invisível, capaz de vencer as suas más inclinações ou suas inclinações equivocadas. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Então, por que eles se prendem mais aos fenômenos? Porque só acreditam na matéria que eles veem, ouvem, sentem o cheiro, o aroma, provam, pegam. Eles não acreditam naquilo que não veem. Kardec trabalhou isso muito bem no livro Que é o Espiritismo, que surgiu em 1859, onde Kardec faz um apanhado numa brochura, né, que era o livro de 100 e poucas páginas, contendo os princípios fundamentais do Espiritismo. E há uma parte lá que é muito interessante, em que acontece o diálogo entre Kardec e o padre. E o padre testando Kardec com o seu conhecimento teológico, mas que sucumbia à razão, ao bom senso que emanavam das palavras de Kardec. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. Então, essas criaturas que se prendem mais aos fenômenos, elas pedem sem parar que os espíritos revelem novos mistérios para elas, mas elas não procuram saber se elas já são dignas de penetrar ou de conhecer esses mistérios além da matéria física, da matéria visível. Por que você está falando isso, Vânia? Porque é preciso, para que você exercite a razão, o bom senso, a lógica, é preciso que você penetre na filosofia espírita, que é o que está em O Livro dos Espíritos. Por quê? Você vai ter que trabalhar com o seu raciocínio, com a razão,
baseado naquilo que Kardec anotou das observações dos fenômenos de materialização, do intercâmbio com os espíritos através da psicografia de vários médiuns, principalmente jovens moças, né? Então, Kardec usou de bom senso também, mas de cautela, de prudência, porque antes de afirmar ou divulgar algo, ele pesquisava, analisava, consultava os espíritos, né? Então, o trabalho de Kardec foi incansável. E aí, como Kardec classifica essas pessoas? Ele diz assim: são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Então, esses que assim agem, agem como, Vânia? Só acreditam no fenômeno, quer ficar especulando, questionando os espíritos acerca de fatos, fenômenos, situações que eles ainda não entendem, ou então para as quais ainda não estão preparados, porque lhes falta o conhecimento, lhes falta o estudo, né? E por que esses espíritos imperfeitos, eles recuam, ficam no meio do caminho, ou eles se afastam dos irmãos de crença? Por quê? Porque, à medida em que vamos estudando e conhecendo o Espiritismo, nós nos sentimos obrigados a nos reformarmos, isto é, a nos transformarmos moralmente, a corrigir em nós aquelas imperfeições, aqueles erros, aquelas falhas, aqueles vícios que ainda nos infelicitam e nos afastam da luz, nos afastam da felicidade. Para que aqueles que ficam a meio do caminho também, que eles compartilham as suas fraquezas ou suas prevenções com aqueles que se simpatizam com eles ou que assimilam as suas ideias. Entretanto, Kardec finaliza esse trecho dizendo que a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em outra existência. A segunda letra do alfabeto divino é o R da reencarnação. Então, aceitar os princípios da doutrina é o primeiro passo que vai tornar os outros menos difíceis nessa ou em outra existência. Kardec que coloca em outra existência, não é? Porque para essas criaturas profundamente enraizadas no materialismo, é muito difícil, numa só existência, elas aceitarem o espiritismo, aceitarem as verdades que do espiritismo emanam. Então, a criatura, muitas vezes, ela, por sua livre escolha, que é o livre-arbítrio, a criatura adia, procrastina esse tempo de reencontro consigo mesmo e com Deus. A criatura tem que começar pelo começo, com o Espiritismo. E o começo é o primeiro princípio, o que é? A existência de Deus. Então, é um fim ao politeísmo, a crença em vários deuses, ou então do materialismo. Por quê? Junto com a existência de Deus,
né? Dados os seus atributos, nós somos levados a raciocinar que, além do corpo físico que morre, que se deteriora, que se desfaz, há a nossa essência, que é o espírito ou alma. Quando está encarnado, espírito é conhecido por alma. Depois Kardec dá os dois como sinônimo. Então, está aí, meus amigos, o convite para que nós comecemos o quanto antes a nos desligarmos das coisas materiais, para que, quando chegar a hora da nossa partida, o nosso desprendimento possa acontecer de forma calma, tranquila, serena, e que nós não fiquemos presos ao planeta Terra por conta das coisas materiais que aqui deixamos e dos afetos, aquele apego extremado. É isso aí, amigos. Norminha vai concluir para nós o item de hoje. É com você, Norminha? Gratidão, querida Vânia. Olá, meus irmãos. Com muito carinho, vamos dar prosseguimento, então, à leitura e estudo desse item 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, finalizando esse item hoje. Bom, então, a parte que me coube começa assim. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Vamos refletir sobre esse trecho? Bom, Kardec aqui define o verdadeiro espírita não apenas por sua crença, né? Mas pela sua transformação moral. Assim, o critério de autenticidade do espiritismo para qualificar o espírita de verdadeiro e sincero não é saber muito sobre os fenômenos, como a Vânia já muito bem explicou, né? Aquele que é curioso, quer esmiuçar, das comunicações espirituais, das coisas mais materiais, dos fenômenos, mas sim a reforma íntima. E foi sobre a reforma íntima que Kardec nos trouxe o ensinamento de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele exemplificou-nos como construir essa reforma íntima, dizendo-nos que, ao recolher-se depois de um dia de trabalho, né, ele sempre consultava a sua consciência para ver se houvera feito algo que não fosse consonante com as leis de Deus. E para quê? Para que ele pudesse, no dia seguinte, buscar não reincidir naquela falha. E assim, fazendo-nos ver que essa reflexão diária vai construindo essa reforma íntima, esse aperfeiçoamento em todos nós, não é? Através da reforma íntima, é que nós vamos alcançando a superação do orgulho e do egoísmo. Então, o verdadeiro espírita é aquele que luta para ser melhor hoje do que foi ontem, passando assim a ser um cristão sincero na prática. É o espírito que nele habita, nesse que se esforça dessa maneira, não é? É aquele que já não está deixando os obstáculos dos desejos terrenos, das paixões inferiores, atravancar-lhe a compreensão espiritual. Quem
domina a matéria, meus irmãos, desapega-se dos bens materiais, como a Vânia já mencionou. E está incluído aí também a vaidade, não é? E as obsessões pelas coisas terrenas que ela exemplificou, fazendo com que as pessoas, ao desencarnarem, tornem-se aqueles espíritos que ficam ali presos àquilo que possuíram na matéria, não entendendo que só levamos o que é do espírito, não é? Então, quando a pessoa foca em ser acima do ter, ele está focando em quê? No progresso do seu espírito imortal, não é? O que lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Vamos entender, então, que a percepção do futuro, que Kardec fala, não se trata de previsão adivinhatória, né? Saber números de loteria, ou quando vai acontecer isso ou aquilo, mas de uma compreensão racional e lógica da imortalidade da alma. Somos espíritos imortais e a reencarnação é uma oportunidade abençoada, concedida pelo Pai. Para quê? Para que possamos evoluir espiritualmente. Vamos prosseguir a leitura do item 4. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. É como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Vamos refletir? Então, neste trecho que Kardec diz, os princípios da doutrina fazem vibrar nele, não é? Ele está fazendo uma metáfora, né, meus irmãos, ou uma comparação para diferenciar o espírita sincero, que já sente essa vibração em si, e daquele que ainda não consegue, né? Que só percebe as coisas muito superficialmente. Então, significa que o verdadeiro espírita compreende o espiritismo no coração, não apenas na inteligência. A doutrina produz nele uma transformação moral, e ele domina essas paixões materiais que exemplificamos lá atrás. Agora, quanto à vibração que Kardec menciona, vamos entender, meus irmãos, que quando o verdadeiro espírita ouve sobre a imortalidade, a reencarnação ou a lei de amor, ele sente a verdade. Essas ideias tocam a sua essência espiritual. Ele passa a ser aquele espírito que já domina a matéria. Ele já entende aquela síntese maravilhosa do nosso maior pedagogo, que é o Mestre Jesus, quando disse: amai ao próximo como a si mesmo. A regra áurea sintetizada nesse ensinamento do cristianismo, não é? Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Então, em sua pedagogia de síntese, o mestre nos deu a receita para o progresso espiritual. O Consolador prometido por ele amplia a nossa compreensão. Somos espíritos imortais e artífices do nosso destino. Colheremos amanhã o que hoje estamos semeando. Por isso a orientação do vigiai e orai.
esses conceitos que fazem vibrar no íntimo do verdadeiro espírita e que vai dia a dia buscando o seu autoaperfeiçoamento, ele depende de quê? Do esforço constante. Esses procedimentos, porém, não comovem o espírita superficial. Em outras palavras, enquanto a vibração interior do verdadeiro espírita gera a fé raciocinada, que não se abala de jeito nenhum, não é? Com as coisas que vão nos acontecendo, as vicissitudes da vida, não é? Porque ele tem fé, então o que ele pensa, não é? Ele já consegue analisar que o Pai só nos permite passar pelo que precisamos vivenciar para o nosso progresso espiritual. Então ele trabalha a sua aceitação e pratica aquela célebre frase que Sai Baba tanto falava: entrego, confio, aceito e agradeço. Kardec compara o bom espírita a um músico que se comove com a harmonia de uma melodia, simbolizando aí a essência divina da doutrina, enquanto o outro, que ainda não despertou para essas verdades, não ouve senão sons. Ou seja, é aquele que frequenta a casa espírita, conhece a teoria, mas não aplica os ensinamentos em sua reforma íntima, no seu dia a dia. Para ele, o espiritismo é apenas filosofia intelectual, curiosidade sobre fenômenos mediúnicos ou teorias abstratas. Não há profundidade, transformação moral ou mudança de comportamento. Ele ouve a mensagem, mas ela não entra no seu coração. Assim, Kardec finaliza este item dizendo o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Ou seja, meus irmãos, Kardec assim define o verdadeiro espírita, não pela perfeição. Afinal, todos somos perfectíveis. Aqui estamos para burilar nossa evolução espiritual, mas pelo esforço contínuo na transformação moral e no domínio de suas más inclinações. A vontade firme é a chave, meus irmãos, para o progresso, permitindo que o indivíduo se desvincule do horizonte limitado e evolua. Assim, a vontade firme, portanto, é a boa vontade em movimento. Uma ação constante que transforma o saber teórico em prática vivencial. Nós vamos trazer alguns exemplos dessa vontade firme para superarmos as nossas más inclinações. Por exemplo, decidir parar de falar mal dos outros, ou seja, fazer fofoca.
E, mesmo sentindo o impulso, porque nós ainda não somos perfeitos, não é? De comentar, aí já acende a luzinha. E aí a gente interrompe o pensamento e muda de assunto. Comparecer à casa espírita para os estudos ou trabalhos voluntários, mesmo estando cansado, com a preguiça após um dia de trabalho. A vontade firme é a prontidão constante. O espírita tem que ter disciplina, assiduidade, pontualidade, né, meus irmãos? Estabelecer uma meta de leitura doutrinária ou de auxílio ao próximo e cumpri-la, independentemente das circunstâncias externas. Então, a gente tem que estar muito atento, porque somos muito testados. E, às vezes, na hora de sair-se para prestar uma caridade, toca o telefonema para nos desviar. Nós precisamos desculpar-nos e falar, agora tem um compromisso inadiável, eu ligo depois. É isso, são essas vigilâncias que temos que estar atentos. Diante de uma situação de estresse, escolher ativamente não nutrir pensamentos de raiva ou vingança, vigiando a mente para manter a harmonia. Agir de forma contrária ao desânimo. Vamos lembrar que Jesus nos disse: na vida tereis aflição, mas tende bom ânimo. Não é verdade? Então, com isso, forçando-se a buscar soluções e manter o otimismo, ciente de que a vontade fortalece o espírito. E decidir não comprar algo supérfluo para destinar o dinheiro a quem necessita, exercendo o autocontrole, não é, sobre essa aquisição dos bens materiais, sobre essa necessidade autoobsessiva que muitas vezes criamos de comprar, comprar, comprar. Então, esses são alguns pontos, não é, para que nós possamos desenvolver essa vontade firme, que é a força de vontade, é essencial para o progresso, porque com ela o indivíduo sempre consegue vencer suas limitações, transformando-as de forma consistente, meus irmãos. Aí vai se tornando um hábito e nós vamos chegando lá, nos aprimorando, cumprindo o propósito para o qual nós estamos aqui, reencarnados. Certo? Esse foi o nosso entendimento de hoje, desse item 4. Muita paz em nossos corações, não é? Para buscarmos efetivamente vigiar e orar para progredir sempre. Vamos então agora passar a fluidificação da água, lembrando, meus irmãos, que ela deve ser feita preferencialmente em um vasilhame de vidro transparente, não é? Que pode ser feita por nós apenas, impondo as nossas mãos sobre esse vasilhame e elevando os nossos pensamentos numa fé, pedindo auxílio da espiritualidade amiga, ou pedir para os próprios amigos espirituais presentes fazerem essa fluidificação. Lembrando sempre que não devemos deixar a água, depois de fluidificada, próxima a aparelhos eletrodomésticos, como TV, micro-ondas, celular, rádio, não é? Por quê? Porque eles desmagnetizam a água. E se tivermos um membro da família com uma necessidade específica, uma enfermidade, tratemos de fluidificar a água desse irmão com um adesivo com o seu nomezinho, porque, por ser um remédio,
só ele poderá tomar. A água geral, todos os outros membros da família poderão, assim, absorvê-la, tá bom? Vamos, então, elevar os nossos pensamentos para a prece de magnetização? Graças a Deus, gratidão, mestre querido, gratidão, guias e mentores amigos, que aqui estão conosco, em nome de Jesus e do nosso Pai Maior. Pedimos humildemente que esses irmãos possam trazer dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos, medicamentosos, necessários à transformação dessa água num remédio para que possa curar-nos física, espiritual, emocional e moralmente. Humildemente, nós vos suplicamos que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos para a nossa prece final de encerramento do nosso Evangelho do Lar. Graças a Deus. Gratidão imensa, nós dos dois lados da vida. Agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos aos guias e mentores amigos que, em Seu nome, nos inspiram, nos assistem, mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior por essa oportunidade abençoada desse encontro semanal de reflexão do Evangelho do Amor que nos elucida as suas verdades espirituais, Pai amoroso. E contando com a sua misericórdia, pedimos humildemente proteção para cada um de nós, para os nossos familiares, para os familiares de todo o nosso país e também para todas as famílias do mundo. Permita, querido Pai, amoroso e bom, que as suas energias resplandeçam por todo o planeta, inspirando aos homens litigiosos a paz que deve começar no coração de cada um de nós e se expandir para que esse planeta possa harmonizar-se. Humildemente nós vos suplicamos, Pai amoroso e bom, ao tempo que te pedimos, muita proteção sempre e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar do Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Até a semana que vem, meus irmãos, se Deus quiser. Muita paz para todos vocês.